Fala galera, estamos aqui direto da Confederação Brasileira de Tiro com Arco e nós estamos aqui num lugar muito bacana que vocês vão ver aí na imagem para falar com vocês sobre esse mundo, esse universo, né, que é o tiro com arco aqui no Brasil, em Maricá, na nossa cidade. Confira. Estamos aqui com a Nathalie de Souza. Eu gostaria de perguntar como surgiu essa paixão pelo arco e flecha e sobre a sua origem também. Você é aqui natural do Rio de Janeiro, você veio de outro estado para cá? Então, eu sou natural do Tocantins. Vim para cá nova ainda, 2002, mas vim pro Rio de Janeiro muito nova ainda. Voltei algumas vezes para lá, Goiânia, Brasília, mas voltando pro Rio de Janeiro de novo. Conheci o esporte na escola, em 2014, um projeto da prefeitura. Eu estudava de manhã, praticava à tarde com a minha irmã. Em 2015 eu fui morar em Saquarema, passei um ano lá. Quando eu voltei eu tinha um quadro de depressão e síndrome do pânico, precisando fazer tratamento. E queria o esporte como auxílio, como uma ferramenta para isso. Procurei a confederação junto com a minha mãe e eles me abraçaram, só que eu entrei aqui achando que era um hobby, mas não era. É totalmente profissional, de alto rendimento e cobranças. A gente sempre se coloca no limite, às vezes não só pelas competições, mas por essa questão mental, física, o preparo físico, são qualidades do esporte. Preparo físico, preparo mental, a independência financeira, que vem também com os resultados. E, Nathalie, deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados que são do mundo esportivo. O tiro com arco foi a sua primeira opção? Você desejou desde o começo galgar nessa profissão de tiro com arco? Ou você tinha outra modalidade esportiva que você queria iniciar, queria galgar? Não, tiro com arco estava longe de ser a minha primeira opção. Já fiz natação na infância, já fiz handball, que eu sempre fui muito, muito apaixonada por handball. Já fiz testes para as Olimpíadas, fiquei na lista de espera. Quando cheguei em Maricá, que aí eu vi a possibilidade de fazer tiro com arco, mas era essa questão. De manhã eu estudava, à tarde eu praticava, porque eu tinha que esperar a minha irmã. Então eu esperava praticando. E aí foi onde ela se tornou uma opção. Tudo surgiu como hobby, você já falou que surgiu como um acompanhamento da sua irmã, mas você deseja, por exemplo, disputar uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo? Esse é o desejo do seu coração, seguir nessa profissão, investir? Hoje em dia, eu penso que todas as competições que vierem, todas as medalhas que vierem, vai ser consequência do que eu tenho feito hoje, dos treinos que eu tenho feito hoje. Qualquer atleta, ele treina sempre pensando em Olimpíadas, em mundiais, em medalhas, mas com os pés no chão, pensando bem em futuro, vai ser uma consequência. E eu treino tranquila com isso, vai ser consequência. Se vier, é mérito meu, se não vier, é mérito meu. O esporte já me ajudou muito até hoje. E é muito importante a sua fala, porque você tira o peso. O atleta tem muito disso, de conquistar, de bater recordes. E quando a gente tira esse peso, a gente fica leve. E independente de você seguir ou não nessa profissão, você deseja continuar ajudando no tiro com arco, de repente preparar atletas, preparar novos talentos? Claro, claro. Porque o esporte realmente transforma. Se a gente vai se perguntando, se eu não estivesse no esporte, aonde eu estaria hoje? A minha família sempre me apoiou muito. A gente começou a fechar, fortalecer o nosso vínculo através do esporte. A minha mãe nunca foi muito a favor que eu praticasse futsal, handball. Eu sempre chegava machucada, ela não queria assinar as minhas liberações para participar de eventos. E foi diferente com o tiro com arco. Os olhos dela brilham. Se eu falar, mãe, não quero mais praticar, vai praticar. Você vai praticar. Então, eu incentivo, mas desde que seja tudo muito claro. Eu cheguei aqui achando que era um hobby, mas não, é profissional. Então, que seja claro com os atletas o que os técnicos, as confederações, as federações projetam para eles. Entra, vai fazer um hobby, tá tranquilo. Não. Entra, se dedica, a gente tá de olho em você. Isso é importante pro atleta. A gente tem um projeto de vida para você dentro do esporte.
Muito bacana. Você falou de apoio dos pais, eu acho isso muito bom, os pais apoiando, incentivando o filho dentro do esporte. Nós vimos que a pandemia bateu aí nossas portas aí e a questão do exercício físico ajudou muito no combate contra o coronavírus. Isso é muito importante. Agora, fugindo desse assunto, vamos falar de outro assunto agora muito importante também. Existe dentro da modalidade do tiro com arco alguém que você se espelha ou em outra modalidade esportiva? As minhas amigas. A Anne Marcelli, atleta olímpica, veio da comunidade Casa Branca. As minhas amigas, companheiras de equipe, a Anne Marcelli veio da comunidade Casa Branca, teve muita dificuldade e chegou às Olimpíadas, continua treinando, continua me motivando. Grazi veio de Manaus, indígena, sempre defendendo muito o povo dela, ela tem muita garra. Isabela Esteves, uma menina nova que tem muita disciplina. Então as minhas referências são dentro do arco, são pessoas que eu tenho contato. E são mulheres, porque o tiro com arco não tem como um homem disputar com uma mulher. O nível é muito maior, é muito alto. Então eu sempre tento me aproximar ou me espelhar em pessoas que estão próximas de mim. Eu sei que de alguma forma também consigo motivar e incentivar elas, mas são esses pontos, são essas atletas. E falando de investimento, vocês têm algum suporte financeiro? Tem algum patrocinador que aposta em vocês? Que é muito fácil a gente falar de transpiração, motivação, mas se não tiver o lado financeiro fica muito difícil, né? A gente tem o apoio da Prefeitura de Maricá, que apoia o clube, mas a gente ainda precisa de incentivo financeiro. Materiais são muito caros, as flechas são coisas que a gente compra, que a gente tem que repor ao longo do ano. A gente fala em 2 dúzias de flecha pro ano, mas para um atleta de alto rendimento, 4 ainda seriam poucas. O arco, a gente tem um gasto muito grande com lâminas, às vezes as lâminas quebram, o punho ainda chega a durar mais, estabilizador, mas tem materiais que se desgastam mais ao longo do ano e a gente precisa repor e não é barato. E a gente está no Setembro Amarelo, até para a gente encerrar nosso bate-papo muito bom aqui. Eu gostei muito de conversar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem de encorajamento. Tem muitas pessoas que nesse momento se deixam vencer pela mente. Muitas das vezes o físico não é o principal, mas sim a mente. E nós estamos aqui no Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo que começou em 1994 nos Estados Unidos, de um jovem de classe média que se suicidou, tinha um Mustang amarelo e por isso que é Setembro Amarelo. Que pra mim o esporte foi uma ferramenta, mas não necessariamente pra você precise ser. A gente tem a arte como ferramenta, música, os estudos. Estudo é muito importante e não se cobrar. Eu creio que uma pessoa depressiva, ela se cobra muito, ela tem muitos traumas. O importante é a gente viver e viver da forma certa, com honestidade, com caráter e não se cobrando tanto. Acho que a questão, pra mim, a minha causa era uma cobrança muito grande, uma preocupação muito grande. Pra mim, o esporte foi uma ferramenta, mas não necessariamente pra você precise ser, por você estar me ouvindo. Cada um tem um meio social, a sua luta, e você encontre ferramentas de combater isso. Eu digo que uma pessoa depressiva não quer estar no meio social, mas isso ajuda muito. E você escolher as pessoas que estão ao seu lado para poder enfrentar isso. E se você está sozinho, você se fortalecer em si mesmo para poder enfrentar isso. Que tudo tem uma saída. E que a gente precisa viver. E sem se cobrar tanto, mesmo sendo um atleta de alto rendimento. Muito obrigado, e nós vamos acompanhar você de perto nas respectivas competições. Vai ter o Campeonato Brasileiro aqui, nós vamos estar cobrindo aqui, vamos estar dando todo suporte e apoio porque você merece, porque você, além de ser uma atleta de alto índice, você é uma pessoa incrível e muito humilde e principalmente vencedora. Muito obrigado. Obrigada. Você quer ser radical? Então venha para o Esporte Radical. A Ótica Ramalho também é parceira da TV Visual Cidade. Olá, vocês já conhecem a Ótica Ramalho? A Ótica Ramalho ela veio para inovar o seu jeito de olhar a vida, com os melhores preços, promoções imperdíveis
Fica localizada em frente à Praça Orlando de Barros Pimentel, Galeria Barros 981. Vem pra cá que aqui tem vários preços. Dobrada, você faz um óculos, ganha outro. Pra falar com a gente, com a nossa equipe, é só você entrar no WhatsApp 21 97888 2571. Vem fazer seu exame de vista grátis e inovar seu jeito de olhar a vida. Comprar no Novolário ficou ainda mais fácil. Agora no nosso site você encontra eletros, móveis e muito mais com ofertas imperdíveis e a facilidade de parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, é até 12 vezes sem juros. Escolha o seu produto favorito, pague em até 12 vezes no cartão e receba no conforto da sua casa. Aproveite essa facilidade e transforme sua casa com a qualidade que só a Novolário oferece. Acesse agora mesmo novolare.com.br e aproveite! E galera, não para por aí, nós temos uma grande surpresa para você. A Nathalie será a repórter por um dia aqui no programa Esporte Radical. É com você, Nathalie! Oi pessoal, estamos aqui com o Marco Antônio, meu companheiro de treino, ele da categoria paralímpica. A gente vai conhecer a história dele, como ele começou, há quanto tempo tá aqui. Eu comecei do vôlei, sentado, aí me jogaram pra cá. Aí eu entrei eu gostei do tiro com arco e tô até a data de hoje com vocês. Tem quanto tempo que você tá praticando tiro com arco? Acho que por 5 meses, né? Tô aqui. Pouco tempo. Pouco tempo, mas ele já tá indo pro primeiro campeonato brasileiro dele, tiro com arco, que vai acontecer agora em outubro. Como que estão os treinos? E tá ansioso pra poder participar do primeiro brasileiro? Eu tô ansioso, tô querendo participar, né? Então tô me indicando dar meu treino, né? Bastante, né? E vamos à luta. E você reside aqui em Maricá? Você vem de fora? Tem atletas que não são daqui de Maricá, mas passaram a residir ou precisam pegar transporte para poder chegar aqui? Como que é a sua vinda, o seu meio de locomoção? Então, eu não moro aqui no Maricá, né? Eu moro no São Gonçalo, né? Rocanta. Então, eu saio de casa 6 horas para me chegar aqui 11 ou 10 horas, por aí. Eu saio daqui 4 horas da tarde. Isso de segunda... É segunda e sexta. De segunda a sexta, direto? Direto. É isso, pessoal. Vocês conheceram o Marco, atleta paralímpico, tá indo para sua primeira competição brasileira e que venham muitas competições. E amém. Eu tô louco para ganhar medalha. Agora estamos aqui com o atleta de base Giovanni e ele vai contar um pouco sobre a história dele. Me chamo Giovanni, eu sou atleta de base. Eu comecei em 2022, quando eu me mudei para Maricá. Aí até hoje eu tô aqui forte, firme e forte, treinando para ano que vem, que vai ter uma seletiva para a seleção brasileira de base. E é isso. Você falou que não morava aqui? Você veio de onde? Eu vim do Rio, em Bangu. Bangu. E qual foi o motivo da mudança da sua família para cá? Que aqui tinha muitas oportunidades, projeto Esporte Presente. Aí eu vim para praticar. Aí eu conheci o esporte, tiro com arco. E como é que você conheceu o tiro com arco? Conheci pelo meu pai. Meu pai, ele descobriu que tinha projeto Esporte Presente. Aí ele falou que tinha tiro com arco. Aí me interessei, aí eu gostei do esporte. E como é que você disse que conheceu através do seu pai? Como que é a relação da sua família com o tiro com arco? Apoio? Sim, eu recebo muito apoio da minha família. Minha família tá sempre me incentivando
ataque forte, lá nunca desistir e sempre mantendo firmeza aqui. Estamos com mais um atleta paralímpico, uma modalidade que vem crescendo dentro do tiro com arco, o Sérgio Luiz. Ele vai contar pra gente como conheceu o tiro com arco. Eu, após sofrer um acidente, atropelamento por trem, pra mim, a minha vida tinha acabado. E através do programa militar paralímpico, eu conheci a modalidade tiro com arco e tiro esportivo, onde eu pude ter a vivência dos dois e escolher a modalidade que eu queria seguir. A princípio começou como um hobby, uma inserção na vida social, mas depois veio como algo que agregou na minha vida, algo que eu comecei a me sentir útil. E pra mim hoje, acho que a cada dia, cada passo, pra mim é uma superação, então minhas expectativas não são altas, é viver a cada dia e ir crescendo e deixando as coisas fluírem. Agora a gente tem um ex-atleta da seleção, atual técnico do Clube Dispara Brasil, futuro técnico da Seleção Brasileira de Tiro com Arco. Prazer, meu nome é Marcos Porto, sou mais conhecido como Cafu. Sou técnico há 3 anos, fui atleta há 11 anos, 5 anos da Seleção Brasileira. Hoje estou exercendo a função de técnico e está sendo uma experiência muito nova e muito aproveitada por mim, porque são várias pessoas diferentes. Quando eu fui atleta, eu tinha um pensamento e sendo técnico, eu absorvo vários pensamentos desses atletas, inclusive da Nathalie, que é minha amiga desde a linha de tiro, e a gente competiu junto, fez duplas juntos, e hoje eu tenho a oportunidade de ser coach dela e estou muito feliz. Qual foi a maior dificuldade quando você decidiu ser técnico? A maior dificuldade, eu acho que para todo mundo, é a falta de conhecimento que a gente tem sobre o tiro com arco, né? Uma coisa é a gente praticar o esporte, outra coisa é a gente conhecer sobre a história dele, sobre as peculiaridades dele, sobre os mínimos detalhes, que a gente sabe que a gente é atleta, que a gente precisa desses detalhes. A falta de informação pra gente, que a gente tem aqui, é muito grande, né? Então, eu acho que podia ser mais aberto assim, ou a confederação, ela podia ter proporcionar mais conhecimento sobre o tiro com arco. Eu acho que a falta de conhecimento que é o mais complicado. Que a gente conversa sempre que a gente é técnico e atleta, que eu tenho que buscar coisas lá de fora, métodos lá de fora para poder aplicar aqui, porque a metodologia brasileira ainda não existe. E quais têm sido suas maiores dificuldades como técnico com um atleta? Porque quando você era atleta, você tinha as suas dificuldades como atleta, mas quando você virou técnico, esse pensamento mudou. É complicado porque quando você é atleta, você é um mundo de um só, né? São vários pensamentos, é um mundo dentro da sua cabeça quando você é atleta. Quando você é técnico, você age mais na razão, né? Então, eu acho que quando eu era atleta, eu brigava mais com meus pensamentos, comigo mesmo, e como técnico, eu sigo uma linha de raciocínio. Então, eu tento fazer com que os atletas sigam essa mesma linha de raciocínio, mas sendo individualizado, né? Você tem a mesma linha de raciocínio, mas você faz do seu método, né? Eu tenho a minha linha de raciocínio, mas eu faço do meu método, né? Então eu acho que ser técnico é isso, é você saber o estilo de cada um, e quando eu era atleta, eu meio que tenho que criar, eu tenho que fazer o meu estilo e me entender, entendeu? E ser técnico da seleção é um objetivo? É o meu objetivo, um dos meus objetivos, que eu quero ser técnico da seleção, mas eu quero criar uma metodologia do tiro com arco brasileiro, eu quero criar uma identidade do tiro com arco brasileiro, que é uma coisa que eu converso até com o Marquinhos, que a gente precisa criar o nosso método, o estilo brasileiro de atirar, livros didáticos sobre o tiro com arco, que é muito pouco conhecimento, como eu falei, muito pouco conhecimento que a gente tem sobre o tiro com arco. Então a gente precisa fazer o nosso estilo, porque como a gente pode ver, o tiro com arco brasileiro está crescendo cada vez mais, seja por ele, seja pelo masculino, pela equipe masculina, seja pelo feminino. A gente precisa desse conhecimento. Então eu quero fazer
Isso, evoluir o tiro com arco brasileiro, que a gente se torne uma potência. Essa é a minha meu principal objetivo. E se eu tiver na seleção ou não, eu vou fazer isso de qualquer jeito, entendeu? Fala GG, meu irmão do R21, aqui Vitinho Marechal, do canal 442. A gente tá sempre fazendo esse bate-papo aí sobre análise dos times grandes, cariocas, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Vou começar pelo seu, né? É um jogo encardido, né? Na Libertadores, a expectativa é grande. O que eu disse aí para alguns rubro-negros que me perguntaram o que eu achava desse jogo. Eu acho que o Flamengo não pode, até pela técnica, pelo time de muita qualidade, né? Perde pouco a bola, né? A gente viu o jogo do Juventude. A marcação. Acredito que o time do Estudiantes vai tentar, né? Tirar o conforto de construção do balanço, né? Do toque, aquele toque refinado, trabalho de qualidade que o Flamengo vem apresentando. Eu, particularmente, já comentei com você, não gosto muito do jogo de transição, esse jogo direto, de bola direta. Tem que passar pelo Arrascaeta, tem que passar pelo meio campo do Flamengo, que é muito capacitado, no pé do Jorginho. Então, esse jogo de transição, no meu entender, no meu gosto, é uma opção, estratégia de jogo, né? Você vê que o time está com linha alta, você jogar nas costas, tem jogadores rápidos do Flamengo, precisos passes vertical. A capacidade, a gente sabe, do Arrascaeta, né? O meio campo do Flamengo é muito forte. E em seguida, né? Tem um clássico, pode estar lá no Z4, pode estar lá no Z80, que é Flamengo e Vasco. Não tem essa, é chapa quente, é guerra, é duelo de titãs. Acredito num jogo também de muita disputa. Não pode tropeçar na Libertadores e logo em seguida pegar o Vasco. Aí o emocional não vai ser um jogo maneiro. Você imagina essa dificuldade aí. De como eu falei em Vasco, eu já vou emendar, falar um pouco do Vasco. O Vasco, o pessoal sentou, torcida, alguns, né, vascaínos me chamam aí no WhatsApp ou lá no chat, deixam algumas mensagens referentes ao 6-0 do Santos. Gente, o Vasco não é pronto para dar de 6 em ninguém. Eu falei isso lá atrás, aí ficaram meio chateado comigo, mas é a realidade do Vasco. O Vasco não tem time para dar de 6. Já é difícil os times, né, com maior capacidade, fazer um placar como o Flamengo fez em cima de 8, o Botafogo fez de 5 em cima do Fortaleza, dentro da circunstância ter menos 1. Isso é um ou outro caso. O Vasco não está preparado para isso, visto no jogo do Juventude não conseguiu fazer 1, tomou 2. E no jogo em casa contra o Timão, contra o Corinthians, sofreu muito, a pressão com as perdas do Corinthians muito forte e acabou sendo derrotado também. Fez uma apresentação razoável, né, contra o Botafogo no tapetinho, levou a vaga em virtude do pênalti. O Botafogo deu bobeira, eu já comentei isso com vocês. E, claro, o Vasco tem um jogo dificílimo aí contra o Flamengo. Precisa se arrumar. Gostei mais ou menos, eu gostei do Robert Renan, até estreou no tapetinho lá do Botafogo, no Milton Santos, e entrou o Cuesta também no jogo contra o Ceará. É baixo, né? Porque eu tenho 1,79 do meu tamanho para zagueiro, acho complicado. Numa pelada vai, mas num jogo profissional acho que é complicado. Ele é rápido e tal, mas fez até um gol, né? Mas eu acho que não é a necessidade do Vasco ainda. Talvez vá arrumar, vai entrar o Hugo Moura no meio, volta para a posição, já melhora a capacidade de meio campo do Vasco. O Vasco precisa ter não dependência ainda do Coutinho, vive nessa dependência de um cara que já está com a idade um pouquinho, não tem muita dinâmica, a bola tem que chegar nele. Para chegar nele, o outro time, o adversário, tem que estar muito desestruturado. Eu vi o jogo contra o Ceará, sofreu muito, será muito mais arrumado e não conseguiu sustentação de jogo, um a mais para não deixar empatar, e o Ceará acabou empatando. E o meu fogão, cara, eu tô muito chateado, né? Porque o Botafogo vinha arrastando um problema de último terço ali da finalização, balanço ofensivo, e eu vi uma crescente subida com a entrada do Santi Rodrigues no lugar do Arthur,
né? O Arthur baixinho, o bebê Borne, que o pessoal chama carinhosamente, e eu achei que o Botafogo tinha corrigido essa necessidade de profundidade do lado direito, né? O bebê Borne lá, o Arthur, atrapalhava muito a subida do Vitinho. Eu vi um Botafogo muito crescente no jogo contra o Bragantino. O Botafogo atacando espaço, os meias atacando espaço, e isso me voltou assim um emocional. Falei assim, pô, o Botafogo agora vai se estruturar, porque é uma defesa muito bem postada, com ótimos jogadores, 2 zagueiros muito bons, né, o Pantaleão e o Alexander Barbosa, que carinhosamente eu chamo de sopa de tamanco, e o Alex Telles, são jogadores de refino com a bola, o Marlon Freitas, o Danilo, mas o Botafogo, na parte do último terço, está errando muito. Tem um jogo muito difícil para o Mirassol, não é porque está jogando no tapetinho. O tapetinho hoje virou casa de noca, né, cara? Virou Disneylândia, não assusta ninguém, caiu no tapetinho, aquele jargão que o torcedor usa, caiu no tapetinho e já era. Tá difícil esse já era, o Botafogo não consegue se estruturar, e acredito um jogo muito difícil contra o Mirassol. Em seguida, né, tem um jogo no sábado contra o Galo Vingador também. Ou faz 6 pontos, ou faz 4, precisa ganhar, precisa pontuar, precisa de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, Copa do Brasil, porque não conseguiu na Taça Rio. E por fim, o Fluminense, né, do Renato Portaluppi. Estou bem chateado com isso, porque ele não oxigena o time. Tem ótimos jogadores formados em Xerém, como o Riquelme, como esse Júlio Fidelis, está pedindo passagem, ele continua botando meio panela o time, e eu acho que ele botou um time muito fraco contra o Corinthians, e vai se enrolar, que vai jogar lá contra o Lanús na terça-feira, e depois tem que jogar no Barradão. Como ele perdeu pro Corinthians, vai ter que botar um time alternativo, deveria ter botado um time melhor contra o Corinthians para tentar empatar ou ganhar dentro do Maracanã. Eu acho que deu bobeira, agora vai ter que correr atrás, vai ter que levar um time misto. A probabilidade de ganhar no Barradão é pequena se levar um time misto lá. E em seguida o jogo de volta contra o Lanús, visando a final da Sul-Americana, pensando, claro, na volta à Libertadores. Tá bom, GG? Esse papo que eu queria te dar aí. Boa semana, vamos junto. Tem muitos jogos aí, a gente tá sempre junto quando você precisar de mim. Valeu? Forte abraço. Galera, não esquece de fazer a inscrição no canal do Marechal, canal _442 lá no YouTube. E me siga no Instagram. Valeu, galera. Abraço. Fala, galera. Professor Daniel Canu aqui, tudo bom? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o método funcional na areia. Eu já executo o método funcional dentro de um estúdio, que é IES Personal Assessoria Esportiva, um trabalho de condicionamento físico, cardiovascular, cardiorrespiratório. Então na areia fica um treino totalmente dinâmico e um treino totalmente diferenciado, porque você acaba trabalhando outra valência física, né? Porque a areia ela é fofa, então é outra dinâmica, é outra didática. Então a prática executada é muito importante a gente dinamizar sempre, né, os nossos treinos. E eu dou essa sugestão hoje aqui para você. Na areia, você trabalha a parte de condicionamento físico, vai ser uma parte muito mais cardio, né? Você vai ter muito mais gasto calórico. Então a atividade ela vai exigir muito mais do seu corpo. E com isso é muito bom porque você acaba dando um estímulo diferente, né, na areia. A corrida na areia não é a mesma forma que você correr no asfalto. Então aqui vai exigir muito mais de você, do seu gasto calórico, do seu VO2. Então, aconselho você procurar diferenciar os seus treinos. E hoje, nesse lugar maravilhoso que nós temos, que é a nossa Maricá, que é uma extensão muito grande de areia, então, onde você pode chegar, é de graça e é só praticar. Vem com a gente que o treino é sério sempre. Galera, vou passar aqui para vocês alguns exercícios básicos no treinamento funcional, tá? E na areia, você pode estar colocando de 30 segundos a 20, tá? A 1 minuto, então vai depender muito do seu condicionamento físico, se você já é um aluno avançado, intermediário, tá? Ou um aluno iniciante. Então, aluno iniciante, eu vou passar para você fazer um básico, que é corrida no mesmo lugar. Vocês vão fazer a biomecânica,
corrigir no mesmo lugar básico. Acabou. Polichinelo pode ser feito com os braços estendidos ou mãozinha na cintura, tá? Aí já para poder estar trabalhando mais a parte muscular, você pode fazer uma passada no mesmo lugar, tá? Passada básica no mesmo lugar, que você vai trabalhar bastante os membros inferiores, tá? Também pode estar colocando de 30 segundos a 1 minuto, né? Iniciante, 20 segundos, 30 segundos. O avançado já pode estar utilizando acima de 1 minuto. Próximo exercício, que vai trabalhar muito. Eu gosto muito desse exercício, que é o agachamento com salto. Você vai trabalhar a explosão, né? Outras valências físicas que você não trabalha no dia a dia. Então você vai trabalhar o agachamento com salto, tá? Então fica aí a dica para você. Pode estar fazendo em qualquer lugar, tá? Praia, para poder ter aquela dificuldade daquele grau. E só mandar ver. Vambora. Fala pessoal, que é o Tatame, como vocês estão? Aqui é o professor Gio, mais uma vez com vocês, direto da TV Missão Cidade Esporte, com o programa Esporte Radical. Fala galera do Tatame, como vocês estão? Hoje estaremos falando sobre os benefícios do Jiu-Jitsu. Entre elas, já tem algumas conhecidas e outras que talvez você tenha conhecimento. A primeira delas é a autoconfiança, né? Você fica mais confiante. A segunda seria fortalecimento muscular e cardiovascular, pois com os treinos você vai trabalhando na sua musculatura e o seu respiração, a sua resistência. Depois também trabalhar na sua defesa pessoal, como nós estamos treinando uma arte marcial, logo também ter o sofrimento de defesa pessoal, maior controle emocional, né? Apesar de muitos pensar que o jiu-jitsu, a prática de arte marcial deixa você agressivo, ele te deixa mais com o emocional mais controlado, não com o emocional agressivo. Socialização de amizades, ou seja, você cria um vínculo de amizade, não só dentro da academia, mas também fora. Sensação de superação constante, pois cada dia você supera não só o seu oponente, mas também você supera a si mesmo, vencendo sempre uma batalha mental. E depois, postura, né, mobilidade. Com a prática você tem uma postura mais confiante, mais ereta e uma melhora na mobilidade devido à prática dos exercícios. Perda de peso, né? Por ser uma atividade física e no esporte você vai estar agregando isso e colaborando para a sua perda de peso. Respeito e humildade, pois você aprenderá isso com seus companheiros de equipe e de treino. Disciplina e foco, pois você tem que manter um ritmo de treino e de horário, né? Melhora no condicionamento físico, pois com a prática esportiva você também vai ter uma melhora do seu condicionamento físico. E redução do estresse e da ansiedade, pois com a prática do dia a dia de trabalho, problemas de trabalho em casa, muitas vezes nós não temos uma válvula de escape. Então a prática do jiu-jitsu também auxilia na redução do seu estresse e na sua ansiedade. Então fica aí, meus amigos do Ferro Tatame, os benefícios de treinar jiu-jitsu. Fala pessoal, então vamos fazer aqui agora. Tô aqui, ó, na lateral do meu oponente. Cheguei aqui e tá tudo fechado. Não deixa eu entrar com a mão aqui, tá? Pra fazer um ataque de relógio. Então o que eu faço aqui? Boto a mão na gola, abraço ele aqui e eu boto minha perna aqui na frente. O que ele vai fazer aqui? Às vezes vai abraçar minha perna. Abraçou minha perna. O que eu faço? Arrasto o braço dele para trás, fecho o triângulo e aplico uma chave de braço como finalização, tá? Então, de novo, eu aqui na lateral do meu oponente, ganhei a lateral dele, esse fechou todo. Boto a mão aqui, ó, atrás da nuca dele e travo o quadril. Travei o quadril,
Abraço, joga minha perna na frente, abraçar. Eu queria abraçar, arrasto o braço para trás, fecho o cadeado e quadril para baixo, finalizando o meu oponente. Então, pessoal, chegamos mais uma vez aí ao pé do tatame no final da semana. Fique conosco, não esqueçam de curtir, compartilhar a Missão Cidade Esporte. Até a próxima semana. Sensei.